Olá você, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre o governo de Michel Temer. O governo de Michel Temer ele vai de 31 de agosto de 2016 até 1º de janeiro de 2019. Sabemos que Michel Temer assume o comando da presidência do país logo após o Congresso aprovar o impeachment da presidente Dilma. Michel Temer assume o comando da nação após a presidente Dilma, em votação no Senado, ser aprovado o seu impeachment por crime de responsabilidade. Michel Temer assume o país, depois aí de uma grave crise econômica, uma grave crise política e social. Ele assume a partir do dia 31 de agosto de 2016 e até 1º de janeiro de 2019. Você que vai fazer concurso, você que vai prestar vestibular, você que vai fazer o Enem, tem que entender que o governo de Temer, de Michel Temer, ele propõe aí ao Senado reforma política, reforma trabalhista e a reforma previdenciária, E essas medidas são recebidas pela população de forma negativa, são medidas antipopulares, O governo fez algumas tratativas para reduzir a inflação, inclusive aí para conter a inflação acabou liberando o fundo de garantia por tempo de serviço dos trabalhadores e a inflação e o desemprego continuaram em alta, Vocês têm que entender, por exemplo, que o governo ele reduz as taxas de juros de 14,25 para 6,5% ao ano. A inflação ela cai de 9,32% ao ano para 2,76% ao ano, mas a taxa de desemprego ela sobe de 11,2% para 13,1%. E também o dólar sobe de 3,47% para 13,60% durante o curto governo de Michel Temer, de 31 de agosto de 2016 a 1º de janeiro de 2019. A principal medida do governo de Temer foi a aprovação aí de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 241 que a gente chama, que congela o orçamento dos investimentos públicos por 21 anos, apenas sendo permitidos aí reajustes de acordo com a inflação. A gente sabe que o orçamento dos investimentos públicos, a esfera federal, permaneceria como o de 2016 pelos 20 anos seguintes, acrescidos aí do índice da inflação. A justificativa do ministro da Fazenda, na época então Henrique Meirelles, para a aprovação dessa PEC foi a recuperação da confiança no mercado internacional no Brasil. Sabemos que essa PEC 241 ela impõe a diminuição de destinação de recursos públicos para áreas essenciais como saúde e educação, áreas para as quais a Constituição Federal de 88 indica percentuais do PIB, do nosso Produto Interno Bruto, percentuais aí fixos, especialmente para a saúde e para a educação, Dessa maneira, a redução de investimentos nessas áreas aí acabaram implicando a utilização de percentuais do PIB aquém, os que foram estabelecidos pela Constituição. Essa redução de gastos impactaria o cumprimento de metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, pelo PNE, o próprio funcionamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, e o próprio valor do salário mínimo. Outra coisa importante que vocês concurseiros, vocês que estão estudando, vocês que querem construir história, estão construindo história, são sujeitos históricos, devem entender que em julho de 2017, era aprovada aí a reforma trabalhista, pela lei 13.467, lá de 2017, que se propõe aí a flexibilizar a CLT de 1943, lá da época lembrando que a CLT ainda é da época de Getúlio, que Getúlio vai de 30 a 45. Então, pegando o Estado Novo de Getúlio Vargas. Consolidação das leis do trabalho, a CLT de 43. Foram feitas aí principais alterações na CLT. Nós temos aí, por exemplo, acordos coletivos entre empregados e empregadores. Eles passaram a prevalecer sobre o que está previsto lá na legislação. Outra coisa, gente, a jornada de trabalho, ela pode ser assentida aí em 12 horas de trabalho e 36 de descanso.
não pode ultrapassar 220 horas mensais, né? A contribuição sindical, ela deixa de ser obrigatória, né? Nós sabemos que todo servidor público saía do seu vencimento, do seu contra-cheque, para destinado aos sindicatos, né? Um dia de trabalho anual, que é a chamada contribuição sindical obrigatória. Ela deixa de ser obrigatória. Também grávidas e lactantes podem trabalhar em locais de baixa e média insalubridade. E além do trabalho, né, intermitente, que reduz o tempo de contrato de serviços, regulamenta o trabalho, né, de home office, muito importante em tempos de pandemia. Mas a reforma trabalhista também ela acarreta aí, gente, menores responsabilidades do empregador, com a segurança, né, segurança física e a estabilidade do emprego do trabalhador, né, precarizando as relações de trabalho. Apesar dessas alterações, né, importantes na CLT de 43, centrais sindicais, população, os servidores, tá, trabalhadores, fazem mobilizações ao longo do país para que haja uma reversão ou que haja uma flexibilização da CLT, né, mas que priorize o trabalhador, né, e não o empregador. Em 16 de fevereiro de 2018, o presidente Michel Temer ele anuncia em rede nacional aí a intervenção federal militar no Rio de Janeiro. O objetivo dessa intervenção aí, gente, era a manutenção da ordem e o combate ao crime organizado, né? Nesse período aí houve um recorde de tiroteios e de mortes por violência policial, enfim. O governo Temer ele dura aí 2 anos e 7 meses, guarda aí na cabeça, gente. E ele vai ficar marcado como mais impopular desde o fim do regime militar, que foi de 64 a 85. 1964 a 1985, né? Nós temos aí um índice do Datafolha de 3% de confiança popular no governo. Durante o governo, Temer foi investigado aí por suspeita de 3 crimes, que é a obstrução da justiça, corrupção passiva, organização criminosa, né? Essa corrupção atingiu todos os escalões do governo, né? Temer, a gente sabe que depois de cumprir o mandato presidencial, ele foi preso em março de 2019, né, no ano passado, pela força-tarefa da Operação Lava Jato. E a gente sabe que ele teve a prisão suspensa aí por processo que levou, né? Ele teve a prisão suspensa por ser considerada constitucionalmente ilegal, né? Porque ele não ter sido, foi avisado previamente, né? Não foi avisado a família dele. E a gente sabe que o processo que levou o Temer à prisão era referente à acusação de desvio de verba das obras da usina de Angra 3, né? Esse processo está temporariamente suspenso. Além desse processo, a gente sabe que tramita mais 2 contra Temer, que é a acusação de participação em organização criminosa e a corrupção e peculato na empresa eletronuclear. Outra questão importante do governo Temer que a gente tem que lembrar, se cair nos vestibulares, é que em 21 de maio de 2018 acontece uma greve nacional de caminhoneiros, né, que paralisa o país por cerca de 11 dias. E eles estavam reivindicando aí, né, a valorização da classe dos caminhoneiros, que estava desvalorizada. Devido também, gente, ao aumento excessivo de preço dos combustíveis, né? E em outubro de 2018 acontecem as eleições presidenciais e polariza-se em segundo turno, né? Nós temos aí representando o PSL Jair Bolsonaro e representando o Partido dos Trabalhadores, o PT, Fernando Haddad. Nós sabemos que Jair Messias Bolsonaro, ele sai vencedor das eleições de 2018 com 55,13% dos votos. Então, o governo de Michel Temer, que foi do dia 31 de agosto de 2016, que ele assume definitivamente, 3 meses antes, né, de 31 de maio em diante, era interinamente, até enquanto a presidenta Dilma aguardava aí a votação em definitiva no Senado Federal, né? Chega ao fim o governo de Michel Temer, que durou em torno de 2 anos e 7 meses. Sucedeu o governo da presidenta Dilma Rousseff. E foi sucedido, né, pelas eleições de 2018 pelo então presidente, né, agora atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam, compartilhem, ative o sininho de notificação
acompanhe meu canal e ajude esse canal a crescer. Estamos discutindo história da educação, para que nós, sujeitos históricos, que acreditamos em nosso país, um futuro de qualidade para o nosso país, a gente consiga, em conjunto, né, através de alternativas de mudança, viver num país mais digno. Né? É isso aí, gente.